Essa é uma sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB, aqui do Rio de Janeiro. E toda semana, às 17 horas e, excepcionalmente, às 14 hoje, a gente faz um debate com um tema internacional. Já passaram por aqui Sérgio Amorim, Paulo Sérgio Pinheiro, entre outros nomes que debatem a política internacional de maneira ampla e geral. Nós recebemos aqui você, James Cavallaro, um militante na área dos direitos humanos, foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, integra a rede universitária americana e que tem muito a contribuir conosco nesse debate de 50 minutos, pouco menos, sobre as eleições americanas e o impacto na política de direitos humanos, James. Então, esse é o nosso bate-papo, te informando que nós estamos construindo uma videoteca. Então, essa entrevista ela vai ser depois formatada para entrar numa videoteca que ficará disponibilizada para o público assistir quando necessitar, precisar, em relação a esse tema. Ok? Maravilha, vamos lá. Então, começamos. Bom, James, eu começo perguntando o contexto, como fica a democracia americana e o impacto dela para os demais países diante desse processo eleitoral que nós vivemos e testemunhamos nos Estados Unidos. Essa é a primeira questão que eu levanto para você. Esse é um tema que poderia dar os 40 ou 50 minutos que temos para falar, Carlos. Mas deixa eu começar com uma das duas questões que acho que está embutida nesse tema, aqui, o tema dos direitos humanos dentro do país. Antes de poder analisar o impacto que terá uma mudança no governo federal, na presidência dos Estados Unidos, é preciso entender o que está acontecendo dentro do país. Primeiro porque, se bem é certo que Joe Biden ganhou as eleições, se bem é certo que, seja qual for a medida, o voto popular, o colégio eleitoral, ele ganhou. Mas, como sabemos da história, digamos, desse nosso hemisfério, não basta ganhar as eleições para poder assumir o poder. Então, uma tremenda dúvida que ainda paira no país é se o Trump vai abandonar a Casa Branca. Ele está fazendo de tudo para projetar uma imagem falsa de que houve fraude. Ele está, inclusive, o vice-governador do estado de Texas acaba ontem, ou hoje de manhã, de oferecer $1 milhão para quem tiver informações sobre fraude. Quer dizer, não houve fraude, mas está um esforço evidente para produzir a imagem falsa de que houve fraude. E isso, eu vi uma pesquisa, duas pesquisas, com resultados chocantes entre si, mas uma mostrando que, tipo, 80% dos republicanos acham que houve fraude. O que significa que, para eles, não houve fraude, mas para eles existe um fato que não existe. Por que é importante? Porque ainda tem esses processos jurídicos, e se a justiça americana comprar ou aceitar uma dessas narrativas falsas de fraude, poderia optar por invalidar os resultados num estado, Pensilvânia, 2 estados, mas o suficiente para que Trump tenha os votos eleitorais, digo, no colégio eleitoral, para se manter na Casa Branca. Não é piada, mas o secretário de Estado ontem, Mike Pompeo, lançou uma piada. Ele diz, quando foi perguntado se não deveria já estar trabalhando numa transição, e ele disse, não, vai ter uma transição pacífica aqui. Portanto, haverá uma transição à segunda administração do presidente Trump.
E depois, não, eu que estava brincando, você que está brincando, mas que tipo de piada é essa para o secretário de Estado? Então, o primeiro tema é se vai haver uma transição. E mesmo se houver em 20 de janeiro, que é a data que deveria ter a transição, até lá, quanto estrago vai poder fazer essa pessoa que atualmente ocupa o cargo de presidente? Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com os direitos humanos, nenhum compromisso com a democracia, nenhum compromisso com a legalidade, nenhum compromisso, eu diria, opinião pessoal, com nada a não ser o próprio bem-estar dele. Donald Trump é a única coisa que importa para o Donald Trump. Eu acho que sequer a família dele importa. Tem muito artigo dizendo que, se for preciso, ele, né, entrega o filho para a justiça, enfim, mas o cara se protege. Então, até janeiro poderia haver muito, muito estrago. Tá. Isso tem implicações importantes para os direitos humanos no país, com as famílias separadas na fronteira, com a brutalidade da polícia, todo o movimento de vidas negras importam, Black Lives Matter. Tem assuntos dentro do país que vão ficar muito mais graves se esse presidente ficar 2 meses nesse estado de dúvida. Mas aí, depois podemos falar o que significa no mundo. Né? Tá. James, uma questão é essa estratégia de levantar a questão da fraude, da instabilidade do processo eleitoral, do voto pelo correio, criar esse ambiente de dúvida. Você acha que isso tem como objetivo também interferir nos próximos processos eleitorais em países, por exemplo, como das Américas, da América Latina, e criar um ambiente, por exemplo, de ditadura ou de intervenção ou de perpetuação no poder? Você acha que tem essa estratégia por detrás desse discurso de instabilidade eleitoral? Respondo assim, não sei se tem essa finalidade, poderia ter, mas com ou sem esse objetivo, acho que vai ter esse efeito. Os Estados Unidos ocupam uma posição no mundo que eu acho que não deveria ocupar, mas o fato é que é a superpotência. É o país mais poderoso em termos militares, econômicos no mundo. E o exemplo dos Estados Unidos, digamos, ninguém evita vê-lo. Não há lugar no mundo onde você não possa ligar a internet, a televisão, rádio e saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pode não saber o que está acontecendo no Brasil, na França, na Alemanha, no Egito, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é notícia no mundo inteiro. E o que está fazendo, o processo, a forma de degradar a democracia nesse país, que é uma coisa que tem anos que está acontecendo. Todo esse papo falso de fraude eleitoral, que não existe, mas é uma desculpa para suprimir o voto, para criar obstáculos para que certas pessoas não possam exercer o legítimo direito ao voto. Essa é a finalidade nesse país. Não sei se há interesse em que esse, digamos, modelo seja usado nos outros países do hemisfério e do mundo, mas com certeza as pessoas, as autoridades, os governos, inclusive no Brasil, com interesses nefastos, interesses antidemocráticos, estão vendo, estão tomando nota, estão vendo, assim se faz, desse jeito, entendo. O efeito, o mais problemático, estamos falando de uma coisa da semana passada, mas Trump tem meses que está criando, e os assessores dele, essa narrativa. E como disse, uma pesquisa mostra que 80%, que é chocante, dos republicanos acham que houve fraude. É como 80% dos republicanos acham que hoje é o dia 6 de abril. Não é, e não é. E 80% acham isso. Então, está surtindo efeitos, a campanha de desprestígio, ataques às instituições democráticas, e com certeza vai ter repercussões
no hemisfério. E, aliás, até por isso que eu tenho que estar muito, muito preocupado, não só pelo que acontece aqui, mas como você diz, qual o impacto no hemisfério? Sim. Agora, James, o fato é o seguinte: por mais que o sistema eleitoral americano ele opere por representação indireta, fato é que os Estados Unidos saem divididos em números absolutos, né? A vitória do Biden é uma vitória ali no limite, né? Em termos de números absolutos, de manifestações de vontades individuais. Mas eu queria passar essa etapa, queria avançar. E aí vamos trabalhar com o cenário de que vencemos essa turbulência e entramos num governo Joe Biden, né? A política de direitos humanos de Biden para alguns temas. E eu começaria com aquele que está sendo colocado na pauta e na agenda no Brasil, que é a questão ambiental. Inclusive, o presidente da República já mandou anunciar que começa a preparar as pólvoras para poder fazer a defesa num eventual confronto com os Estados Unidos. Perguntaria a você, a política ambiental de Biden, ele vem para cima do Brasil, aliado com o Ocidente, para poder travar essa guerra em relação à Amazônia ou não? Ou você acha que ele vem de maneira mais estratégica e diplomática? Primeiro, acho que um governo Biden deveria representar mudanças no que diz respeito aos direitos humanos, às políticas exteriores dos Estados Unidos nessa área. Tenho muita crítica às políticas do Biden e podemos falar dessas críticas. Acho que vai ser melhor em certos temas. Em outros temas poderia até ter diferenças não tão positivas, até porque Trump, acho, não tem muita política exterior. A política exterior do Trump, acho que vem sendo o que foi, o que é, transacional. Como que ele vai lucrar? Como que o Jared Kushner vai conseguir um empréstimo para os negócios dele? Como que o Trump vai poder depois construir um hotel Trump? Como que vai convidar pessoas para ele poder lucrar com os hotéis que tem nos Estados Unidos? É transacional, de baixo nível. Biden acho que vai voltar à hegemonia americana tradicional, em que os Estados Unidos se impõem no mundo como a superpotência ou país mais poderoso, com interesses que às vezes se alinham com os direitos humanos e muitas vezes não. Sobre o meio ambiente, acho que Biden entende que uma boa parte da base que ele precisa, se não responder de forma contundente, pelo menos dar algumas migalhas para a base do Partido Democrata, os progressistas, os milhões que apoiavam Bernie Sanders ou apoiavam a Elizabeth Warren e tiveram que aceitar esse político de sempre da máquina do Partido Democrata. Tudo bem, mas vão exigir compromissos com o meio ambiente. E aí eu acho que haverá pressões. Agora, o fato infeliz é que vai ter pressões porque o mundo tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas pela, digamos, as tendências atuais de destruição que estamos provocando pelo aquecimento global. Então, essas pressões são legítimas. Vai ter uma ameaça de intervenção militar por parte do Biden? Duvido. Mas tem muita forma no direito internacional. Você sabe, como professor do direito internacional, tem muitas formas de fazer pressões. Barreiras comerciais. As barreiras comerciais. Sim. Exatamente. Qual a relação que a União Europeia vai ter em termos econômicos com o Brasil, se o Brasil continuar ou insistir em destruir a região amazônica, se continuar subjetando os povos indígenas às doenças e a destruição do ambiente, que é patrimônio da humanidade, né? Se bem é certo, é território brasileiro, são os pulmões do mundo, né? Então, acho que haverá consequências. A tremenda infelicidade, eu acho, foi a frase
violenta, com zero diplomacia do Bolsonaro, uma ameaça ao presidente eleito dos Estados Unidos, que acho que eu estava conversando sobre isso ontem à noite com a minha esposa, acho que haverá consequências, duvido que sejam militares, mas esse tipo de falta de respeito de um chefe de Estado para o outro não passa despercebido. É um fato político e haverá consequências. Dizem alguns que ele já deu a resposta, que vai mandar um cabo e 2 soldados dos Estados Unidos para cá para resolver o problema. Foi você que falou isso. Eu não defendo a prepotência e a arrogância dos Estados Unidos. Não, sou contra. Mas acho que não corresponde também ameaçar o futuro chefe de Estado. Nem eu. Eu queria falar agora, James, a questão do multilateralismo, né? A questão é importantíssima na política de direitos humanos. Ou seja, uma questão que interfere diretamente no tema de direitos humanos. Num governo Biden, eu nem falo mais num eventual governo Biden, mas num governo Biden, reafirmando o resultado democrático norte-americano. Sim. Qual será o norte aí? Qual será o caminho a seguir? Né? A questão, por exemplo, da pandemia, a questão da ONU, a questão da Comissão Interamericana. Como fica o investimento americano nessa questão multilateral em relação aos direitos humanos? Carlos, eu vou responder andando, porque está acabando a minha bateria, vou pegar o carregador, então você vai poder um pouco de onde estou, mas vou responder a pergunta. Ainda? Vamos por parte. Primeiro, a política, ou as políticas de um governo de Joe Biden são mais ou menos, digamos, conhecidas, uma vez que ele foi vice-presidente e sabemos as linhas gerais que ele vai defender. Nos últimos anos do governo Obama para cá, tem novas pressões e novas prioridades. Então, aí entra a parte que é de especulação. Vamos por parte. Nas Américas, uma das críticas mais, digamos, fortes e legítimas do governo Obama é que ele não dava a atenção necessária para as Américas. Que ele não fez o investimento necessário. Tanto é que quando eu era candidato, eu digo no caso pessoal, a Comissão Interamericana, desde o Departamento de Estado, achavam que tinha uma chance, mas não muita chance de ganhar e conseguir ganhar as eleições, o sentimento nas Américas de que os Estados Unidos não estavam dando a atenção necessária às Américas que devia. Aí, nos últimos 2 anos, diria, do governo Obama, houve um plano importante de investimento na região centro-americana, no Triângulo Norte, com quase $1 bilhão de investimento por parte do governo americano. Aí estava saindo do Congresso bem quando perdeu as eleições, Hillary Clinton, e aí não prosperou. Então acho que uma coisa que vai fazer o governo Biden é esse investimento no Triângulo Norte. Por quê? Eu digo por 2 motivos. Porque é inteligente, é importante, é a coisa certa, mas também o que estamos observando, o câmbio climático, a mudança climática, o que provoca um êxodo massivo do Triângulo Norte para os Estados Unidos, provoca problemas políticos para um governo Biden. Por quê? Porque chegam na fronteira pessoas humildes,
buscando asilo, buscando uma vida melhor, e a direita faz a festa. Oh, olha, a direita racista, olha, esses são criminosos, são da Mara Salvatrucha e são dos cárteles do México. 0,1% tem alguma relação com esses grupos criminosos, né? Mas é o suficiente para promover reações contra a migração. Então, a resposta do Obama na época, como vai ser, acho, a resposta do Biden, será de tentar resolver os problemas no Triângulo Norte, na região centro-americana. Essa é uma coisa. Acho que também vai mudar as políticas de migração. Não vai abrir a fronteira totalmente, mas vai facilitar o asilo. Acho que vai deixar de separar as crianças das mães e dos pais, que é uma política criminosa, uma política de crimes de lesa humanidade, pelos quais todos os responsáveis precisam ser processados, onde estiverem. Se visitarem o Brasil deveria processar os responsáveis pela política de separação familiar. Na Comissão Interamericana, acho que vai voltar a ter interesse. Não, eu saí da comissão em 31 de dezembro de 2017. Desde o 1º de janeiro de 2018, não há cidadão dos Estados Unidos ou cidadã na comissão. O abandono quase que total da comissão, quer dizer, do Conselho de Direitos Humanos da ONU também reduziu o investimento nas instâncias internacionais. O governo Trump, não sei como se diz, mas unsigned, tipo, desassinar o Tratado de Paris, voltará, já disse que voltará a entrar. No acordo entre os países europeus, Estados Unidos e Irã, acho que voltará a esse acordo. Então, vai fazer de tudo um governo Biden para votar no ano 2016. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente porque as políticas internas mudaram muito, a direita cresceu muito, o etnonacionalismo cresceu muito nos Estados Unidos e no resto do mundo, no Brasil, na Índia, na Hungria, na Turquia, em Israel. Você faz um apanhado do mundo inteiro. Estamos vivendo os anos 30. Então, acho que vai ter que assumir políticas mais audazes, o Biden, se ele realmente quiser responder às mudanças dos últimos anos. Não vai ser suficiente, vamos voltar a 2016 como se Obama ainda fosse o presidente. Até porque tínhamos problemas graves na época do Obama, os quais ficaram muito mais evidentes nos últimos anos. James, alguns especialistas, internacionalistas especialmente, acham que a postura do Biden vai ser muito menos de impulsionar e enfrentar esses problemas de violação de direitos humanos que estão colocados não só nas relações multilaterais, mas também nos próprios Estados Unidos, através dos organismos internacionais, como, por exemplo, investir na OMS novamente, investir na Comissão Interamericana novamente, legitimar com ações a Comissão de Direitos Humanos, ao invés de se posicionar e enfrentar esses temas de uma forma mais direta, excetuando a questão ambiental. Você acha que essa é a estratégia que ele vai adotar ou ele vai ter força para enfrentar essa onda nacionalista mundial e construir aí ações afirmativas de proteção dos direitos humanos? Eu concordo com o que você implicitamente está afirmando na pergunta, que ele sabe que vai ter que fazer o trabalho difícil de reconstruir as alianças históricas dos Estados Unidos com os países europeus, com os países democráticos da América Latina, com os países democráticos do resto do mundo, Austrália, Nova Zelândia. Vai ter que reconstruir essas relações que foram muito prejudicadas nos últimos anos. Vai ser
eixo central, diria, da política exterior do Biden. Também ele vai ter que fazer um investimento, tanto financeiro quanto político, nas instâncias multilaterais. Os ataques à Organização Mundial da Saúde faz parte de uma política teatral de baixo nível do Trump para poder vender a narrativa falsa de que Covid como se tivesse sido algum tipo de ataque chinês contra os Estados Unidos e com a conivência da OMS. Essa teoria maluca da conspiração, Biden vai voltar à OMS, Biden vai voltar à ONU, Biden vai voltar à OEA, mas vai ser um trabalho de anos para reconstruir as confianças perdidas nesses últimos anos com um governo criminoso. É difícil usar outros termos. É um governo criminoso que, se Deus quiser, está por sair. Mas, como disse, precisamos ficar ligados. E nisso, aliás, vou dizer que estou falando com uma audiência brasileira. É um escândalo o presidente Bolsonaro ainda não ter oferecido os parabéns e as congratulações ao presidente eleito dos Estados Unidos. Porque isso que se faz. Isso que se faz. O Brasil não é um país qualquer. Então, não sei se mudou nas últimas 24 horas, mas a última vez que reparei, eu estava nessa onda, digamos, fictícia do Trump, de que poderia haver fraude. Não há. Você viu a manchete do New York Times? Eles entrevistaram as autoridades em todos os 50 estados e no Distrito de Colômbia. Não houve fraude. Não houve. Sim. Sim, e pela primeira vez na história, uma entrevista de uma autoridade do Estado, um presidente de um Estado desautorizado por um repórter, né? Ou por mais de um repórter. Né? Ou seja, foi interrompida a entrevista diante de afirmações que ele fazia que eram falsas. Mas, James, eu quero ir para a zona de desconforto agora. Vamos lá. A nossa conversa. Quero ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, falar da CID. Você que foi um presidente da comissão, um membro da comissão. Eu tive a alegria de estar na Assembleia da OEA, na Guatemala, quando você foi eleito membro da Comissão Interamericana. Me lembro até hoje disso, com muita alegria. E trago aqui a situação da OEA, da Comissão Interamericana, a autonomia da Comissão Interamericana e o que foi feito em relação a não confirmação da escolha, da eleição do secretário executivo do Paulo Abrão para a Comissão Interamericana. Eu queria que você trouxesse a sua opinião, a sua percepção sobre isso e como essa situação americana pode interferir numa nova era de autonomia da CID no âmbito da OEA. Esse é um caso gravíssimo. Vamos ver, supostamente, quer dizer, o assunto que foi aproveitado pelo secretário-geral, Luiz Almagro, para poder afastar o Paulo Abrão, era um assunto de relações internas, relações trabalhistas, algumas queixas que estavam sendo processadas pela ouvidoria correspondente na OEA. Ok. A comissão tinha recebido essas informações, mas Almagro manteve essas informações na mão. A comissão renovou o mandato do Paulo Abrão e depois soltou as informações dessas supostas irregularidades trabalhistas que tinham que ser investigadas. E não vou comentar sobre esse assunto, porque não é o caso. Mas usou essas queixas da ouvidoria interna da OEA para dizer: eu decido não renovar o contrato do secretário executivo Paulo Abrão, apesar de ter sido renovado pela unanimidade, por um voto unânime dos 7 integrantes da comissão.
o que representa um ataque frontal à autonomia da comissão. Tecnicamente, é algo que o secretário-geral pode fazer em termos da estrutura jurídica, que é de que o secretário executivo é funcionário tecnicamente da OEA. Sim. Mas a prática de 3 décadas é de aceitar a decisão dos 7 comissários, há 7 dependendo, 3, 4, 5, agora felizmente tem maioria de mulheres na comissão, mas dos comissários, das comissárias, aceitar e ratificar. Eu sei, eu vou dizer mais do que deveria dizer publicamente, que houve negociações e a comissão tentou convencer o secretário-geral a não tomar esse passo quando ele estava querendo fazer. Demorou algumas semanas para tentar chegar a algum tipo de acordo, não foi possível. E o que dizem as más línguas sobre o que estava por trás dessa decisão é que estava fazendo um trabalho justamente como deveria fazer a Comissão Interamericana e o secretário executivo, de cobrar dos estados pelas violações graves cometidas pelas autoridades dos diversos estados. E estava incomodando. Estava incomodando na Bolívia, quando foi depois da saída do Evo Morales, que uma saída em que foi convidado, entre aspas, pelos militares a sair, quando os militares, seja qual for, se ele devia ser ou não devia ser candidato pela 3ª ou 4ª vez, fora essas questões, depois houve a avaliação de que não houve irregularidades na votação, de que não houve fraude, que a OEA errou, tem muito estudo depois que mostrou isso, e que quando, nesse continente, quando os militares exigem a saída do presidente, tem um nome é golpe. Então, claro. E ele entrou logo após e mostrou, sem entrar na questão se houve golpe ou não, eu estou dando a minha opinião pessoal, a comissão não opinou sobre isso. Não opinou. Eu critiquei, achava que a comissão tinha que opinar, mas não opinou. Mas o que a comissão se fez logo após foi, com o Paulo Abrão e uma equipe da secretaria, visitar Bolívia e registrar 2 incidentes gravíssimos de chacina, de massacre. Massacres cometidos pelas forças militares bolivianas, pelas determinações, supõe-se, da presidente interina Áñez. Isso incomodou não só a Bolívia, mas tem interesses americanos e outros países da região. Colômbia não estava muito feliz com a atuação dele, os Estados Unidos, alguns outros países, e tudo isso, dizem, teria afetado ou levado à decisão de insistir na saída dele. Eu ainda confio na comissão, conheço os profissionais da Secretaria Executiva, vai continuar fazendo o trabalho que faz. Confio que na maioria dos comissários, que vai continuar fiscalizando graves violações e cobrando dos estados as atitudes que violam os direitos humanos, mas está numa fase delicada. E uma das coisas que eu aprendi, porque como bom advogado, você também, Nicodemos, lembra que trabalhamos juntos anos atrás, levando casos, mandando petições à comissão, estudando direito, fazendo workshops sobre como funciona, etc. Tudo isso. Isso que você estuda do sistema interamericano, estuda a doutrina do sistema, os casos, como funcionam as normas jurídicas. Mas dentro da comissão, eu passei por um processo educativo sobre a política. A política no sentido de as forças políticas e como incidem na autonomia e na independência da comissão. Eu fiquei, quando eu era comissário, era relator para o México, na época do caso Ayotzinapa,
em que o governo mexicano resistia muito às determinações do nosso grupo de expertos, resistiu muito às críticas duras que a comissão fazia, e acho, não vou cobrar do México, mas digo, houve uma crise financeira produzida pela falta de contribuições voluntárias de alguns países nas Américas e alguns países fora das Américas. Crise que podia ter sido resolvida antes se tivesse existido a vontade política. Então, aprendi que a comissão trabalha dentro de um âmbito político, e hoje em dia a constelação de forças não é muito favorável aos direitos humanos nas Américas. Desculpe, Carlos. Não, eu disse complexo, e digo mais, James, eu traria uma outra questão. Nessa mudança de conjuntura, na perspectiva do Biden dar conta das agendas de direitos humanos, investindo nos organismos de controle, ao invés de colocar a mão diretamente nesses temas, você não acha que seria uma janela de oportunidade nós pensarmos, por exemplo, numa revisão dos procedimentos da comissão, porque os Estados Unidos é o país que mais aporta recursos para o funcionamento da Comissão Interamericana em Washington. A gente sabe disso, né? A gente não poderia, por exemplo, construir uma agenda que dê maior funcionalidade, e eu quero aqui registrar a minha admiração pelo trabalho do Paulo Abrão, por todos os comissionados que lá estão, mas ainda há um debate muito grande em nível nacional, mundial, digo, nas Américas, de que a comissão ainda funciona num ritmo que não consegue alcançar uma resolução imediata e uma proteção imediata. Você acha que isso não poderia ser uma janela de oportunidade? Caramba, concordo inteiramente com a crítica que você faz. O problema principal da comissão é que não tem os recursos humanos para atender a demanda. Tem, literalmente, milhares de casos acumulados. E a comissão tem basicamente um advogado por país, nem dois advogados, se dividir o número de advogados que tem para tramitar os casos, não chega a 2, poderia estar enganando, quem sabe 1,9, mas se faz o cálculo, tem 40, 50 advogados, e tem em alguns países 1.000 casos, 2.000 casos, 3.000 casos, 4.000 casos acumulados. O problema é que, de onde vêm os recursos para a comissão? Vêm dos estados. Quando entramos na crise financeira, fizemos um levantamento e mostramos que o total de contribuições voluntárias no ano, acho que foi 2016, o ano da crise, foi $200 mil. E, ao mesmo tempo, os estados da América Latina fizeram, quando se junta as contribuições, um total de contribuições de $13 milhões para o Tribunal Penal Internacional. Sendo que o número de casos... mas olha só, né? É piada, né? O número de casos envolvendo pessoas das Américas no Tribunal Penal Internacional é 0. Exatamente. E a Comissão Interamericana tem muitos casos com consequências políticas para os estados. Mas veja bem, se você pensa, se há atualmente um rezago, como dizem em espanhol, que é um acúmulo de casos, de tal forma que a média de demora por um caso, para tramitar, de entregar a petição, passar pela comissão e chegar na corte, é 1 década, ou até mais. Essa é a situação atual. Veja bem, não é conveniente para qualquer e toda autoridade política deixar essa crise continuar para não ser cobrado na Corte Interamericana sobre nenhum caso da minha administração. Tudo bem. Agora vão bater em quem? No governo Lula? Tudo bem. Bate no governo Lula. Você vê na Argentina,
sequer vai bater no governo Macri, vai bater no governo Kirchner, que morreu tem mais de uma década. E por aí vai. No México vai ser, sei lá, não vai ser o governo Enrique Peña Nieto. Um caso que na Costa agora vai ser de um governo de há 15 anos. Então é interessante, é terrível para os Estados manter essa situação. Então por isso você não vê as contribuições. A comissão tem um orçamento mínimo pelo trabalho que faz. Durante muitos anos a comissão tinha, o orçamento era tipo 5% do orçamento da OEA. Eu pergunto, você que é conhecedor, professor, expert, como falamos em inglês, do direito internacional, me diz 5 coisas, 3 coisas, 2 coisas que a OEA faz. A Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, e tem uns, né? E que mais? Tem algumas... Assembleia. Tem a Assembleia, toma algumas poucas decisões, deixa um golpezinho acontecer no Peru, não faz nada, né? Etc, etc. Coisa dos últimos dias, tem um programa de bolsas para alunos, mas digamos, as instituições mais importantes da OEA são a Comissão e a Corte, e não recebem 10% as duas instâncias do orçamento da OEA, historicamente. Então, é um momento político. Aliás, é o tipo de coisa, mas isso é complicado. Lembro, durante a crise, vou te dizer, durante a crise financeira, na minha condição de presidente da comissão, eu fui visitar o Senado americano para tentar conseguir um aumento na contribuição voluntária que os Estados Unidos faz para a comissão. E conseguimos, e aumentou. Mas eu fiquei na dúvida, não queria pedir um aumento muito grande, mesmo sabendo que com um aumento grande a comissão poderia contratar mais profissionais, mais advogados, mais técnicos, mais sociólogos e fazer mais trabalho e resolver o tema do acúmulo de casos, o rezago. Mas chega um ponto em que não quer ficar dependente dos Estados Unidos, nem sequer projetar a imagem de uma instituição financeiramente dependente dos Estados Unidos. Mas poderia resolver 50 milhões para os Estados Unidos? Não é nada. Também não é nada para o Brasil, não é nada para a Colômbia, não é nada para a Argentina, para muitos países, mas nenhum desses países quer fazer esse investimento para resolver o problema do atraso e estruturar a comissão como deveria ser estruturada. Muito bem, James. Vamos chegando ao final aqui. Foi um papo rápido. Passou rápido demais, porque na verdade foi muito legal. É um prazer revê-lo. Você é um amigo de muitos anos. É sempre uma alegria estar contigo. Agradeço muito a sua participação. Como eu disse, aqui nós estamos na Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Essa entrevista vai virar um vídeo e vai para a nossa videoteca para poder ficar disponível mundialmente para que todos possam assistir as nossas reflexões aqui. Muitíssimo obrigado à esposa, à mulher. E o apoio técnico da nossa filha, que é jovem. A combinação. Mas peço desculpas pela confusão. Graças a Deus que conseguimos falar, Carlos. Um abração. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, 17 horas, na sala de debate. Tchau, James. Valeu. Tchau.